Área Técnica com Falso 9. É um conteúdo especial que eu planejei por muito tempo e hoje vai ter o seu primeiro episódio aqui no canal. Nesse conteúdo eu vou conversar, parar um pouco de ser só eu falando de futebol, pessoas que falam de futebol como eu, bem ou mal, é o que eu faço. E vou trazer gente que faz futebol para conversar com vocês. Afinal de contas, esse é um gap meu. Eu nunca trabalhei dentro de campo. Então, eu vou aproveitar para aprender, enquanto eu também trago conteúdo para vocês. Então, nós vamos aprender juntos com convidados que vão trazer para a gente uma visão de dentro do mundo do futebol, sobre tática. Agora é a hora que o Falso 9 sai da teoria e invade a área técnica. E o primeiro convidado tem 43 anos e é técnico de futebol da nova geração, né? Nascido em Campinas, já trabalhou ali em vários clubes do estado de São Paulo, já trabalhou também no Atlético Mineiro, já foi técnico principal da Portuguesa de Desportos, a Lusa, e atualmente é técnico do Sub-20 do Santos e até foi técnico do Santos no último jogo da campanha do título da Série B. Leandro Zago, esse é um canal que é praticamente voltado só para análise tática, mas a gente sabe que a tática não é a única dimensão relevante no jogo. Então eu te pergunto, tática, técnica, física ou mental? Qual é a principal dimensão de um jogo de futebol? A principal é a dimensão humana, porque todas esses aspectos, essas dimensões, né, que você falou, são manifestações da dimensão humana, né? Nós, como seres humanos, a gente tem uma manifestação técnica, manifestação tática, física, mental, cultural, social, emocional dentro do jogo de futebol. Então, na verdade, é a dimensão humana que conecta tudo e que é a nossa expressão quando a gente joga. E me explica aí, explica pra galera, como é que você foi virar treinador, cara? Poxa vida, é uma história relativamente longa, né, Vitor? Porque, assim, a paixão pelo futebol, assim, eu lembro minhas primeiras memórias foi acompanhando meu pai, meus tios, meu avô assistindo jogo de futebol quando eu era criança. Isso daí estamos falando de anos 80, né? Eu sou nascido em 81, falando de talvez 87, 88, final dos anos 80. Minha primeira memória marcante é aquela Copa América de 89, assim, que eu tenho na minha cabeça. Eu tenho pouquíssima memória da Copa de 86 e 89 para mim foi a primeira conquista marcante. Eu lembro do Brasil vencendo no Maracanã com o gol do Romário, Uruguai. Foi minha primeira memória, eu estava em férias em Minas, na casa dos meus avós, naquele mês. E aí depois Copa de 90, eu fui começando a gostar, jogar em clube e ter aquele sonho de ser jogador. Então, durante todos os anos 90, praticamente, um adolescente que tentou jogar futebol. Mas, assim, até tinha um certo talento, mas não o suficiente para me tornar profissional, né? A gente joga, a gente sabe jogar, mas não tem a capacidade. Você tem que identificar isso, né? Na hora, assim, como jovem, você não tem essa percepção. E aí o futebol me empurrou para a faculdade de educação física. Com 17 anos eu entrei, fui estudar, aí estudei, fiz bacharelado em treinamento, né? Sou formado pela Unicamp de Campinas, né? Como bacharel em educação física, em treinamento. Depois tenho MBA em gestão de pessoas, tenho vários outros cursos aí, diplomado, sou licenciado da CBF, devo iniciar em 25, é uma meta, iniciar minha licença para poder fechar esse ciclo e me considero, né, um autodidata. Então, também eu leio muito por fora, eu estudo muito por fora, assim, né, por conta, eu gosto de ler assuntos paralelos que dão base para o jogo. Então, a minha formação foi essa. O meu interesse, na verdade, acho que tem um fato curioso que eu vejo alguns treinadores até hoje falando sobre isso, eu sou um produto de jogos manager de computador também, porque eu joguei isso. Eu joguei desde os primórdios da informática, que era o LFoot 98, né, que depois virou Brasfoot, a franquia Brasfoot, e eu comecei com 17, 18 anos, no primeiro ano da faculdade, um amigo me apresentou o Championship Manager, que hoje é a franquia Futebol Manager, e que em 2005... Porra, Zago, né? Parece que tá falando de mim, cara. Parece que tá falando de mim. Então, Continua assim, aí. Eu comentei com esse amigo meu no primeiro ano da faculdade que eu jogava, né, e adorava jogar LFoot, fazia isso nas horas vagas, né, que eram muitas naquela época, né, e ele falou, você tá jogando porque você não conhece. Aí eu fui apresentado ao mundo do Championship Manager na época, né, para quem conhece Futebol Manager, já era muito mais detalhado, né? Tinha um outro jogo manager muito legal nos anos 90 que chamava Ultimate Soccer Manager também, que eu conheci, o 2, era muito legal, dava para jogar campeonato inglês, alemão e italiano, era muito legal, muito detalhado também para a época, né, se comparar com os de hoje. E eu acho que, assim, essa experiência foi muito legal, porque a minha entrada no futebol nunca seria, é muito difícil que fosse em clube naquela época, né, os clubes não tinham tanto cargo como tem hoje.
não tinha sub-11, sub-13. Então eu comecei com escolinha de futebol. Então eu sempre trabalhei nessa área técnica, tanto quando eu brincava, né, como um adolescente ali com 15, 16 anos, com esses jogos, como quando eu fui para a prática, eu fui para as escolas de futebol, e numa escola de futebol você é preparador, você é treinador, você é supervisor, você faz tudo, né, dentro da categoria. E eu percebia que o lado que mais me atraía era justamente a preparação dos jogos, era fazer com que os treinos fossem voltados para o desenvolvimento de aspectos comportamentais dos jogadores, mesmo jovens, né, eu trabalhava ali desde sub-7 até sub-17, né, porque você trabalha em todas as categorias. E na época, eu tinha alguns professores na faculdade, né, na Unicamp, na Faculdade de Educação Física, que já tinham como referência bibliográfica autores portugueses que hoje são citados como referência. Então, lá no final dos anos 90, já se falava em Manuel Sérgio, Júlio Garganta, Claude Baillet, que é um francês que também trazia muito conteúdo para o jogo, e caras que estudavam o jogo, não futebol só, o jogo. Então, para você entender a estrutura do jogo, né, o jogo de oposição, o jogo que você tem que invadir um campo adversário, defender o próprio campo. Então, na verdade, tudo isso começou a mexer com a minha cabeça no sentido de estruturar treinamentos, né? Sair um pouco daquilo que era o padrão de treino, que era treino de finalização, treino de cruzamento, coletivo, rachão, e começar a pensar em treinos que o jogador aprendesse sobre o jogo jogando. Criar microestruturas ali que ele fosse aprender sobre o jogo, né? Desde da menor unidade, ali 1-1, até o 11-11, passando em todos os tamanhos, dimensões, desenhos de campo, regras. Então foi isso. Hoje eu acredito que cada vez mais o meu treino ele é mais simples por justamente abraçar mais conteúdo. Né? Eu consigo fazer exercícios que eles têm mais conteúdo com simplicidade, que é sempre o meu objetivo. É sempre tornar algo simples e intuitivo, né? Seria uma ideia mais ou menos de ir no sentido do que o Steve Jobs fazia com os iPhones, né? De tornar intuitivo. Então, acho que o treino tem que ser muito intuitivo. Ele tem que fazer com que o jogador aprenda a jogar, jogando aquele exercício, ele entende que melhor sobre o jogo de futebol. Então, isso me despertou, eu gosto muito disso, desenvolvimento de jogadores, desenvolvimento de equipes, ver comportamentos sendo estabelecidos, e isso foi me levando, né? E aí você fez uma breve apresentação, e aí passando por vários clubes, a carreira de treinador não é linear. Então, já tive no profissional, já tive em tal lugar, volto ao sub-20 com muito prazer, eu adoro essa categoria, eu adoro o trabalho no sub-20, tenho muita motivação. Então, esse é um resumo aí dos porquês, né? De vários porquês que foram acontecendo aí até eu chegar nesse momento aqui. Eu não citei, por um pecado meu, um baita trabalho que você fez no Fortaleza Sub-20, né? Que você foi, acho que quarta de final de Campeonato Brasileiro Sub-20, né? E o Fortaleza conseguiu, mesmo depois da tua saída, que você saiu porque quis, né? Foi para Portuguesa abraçar o desafio da Copa Paulista. Foi muito bem, né? Foi a melhor campanha da Copa Paulista. O Fortaleza foi quartas de final de Copa São Paulo, né? E a gente fez naquele momento a melhor campanha do Fortaleza em alguma competição nacional sub-20, no Brasileiro depois, né? Foi a melhor campanha da Copa São Paulo até hoje da história do Fortaleza, a de 23, né? Da Copa São Paulo de 2023. E depois no Brasileiro a gente também foi muito bem, a gente fez 7ª, 8ª campanha, se eu não me engano. Aí eu saí para a Portuguesa, mas esse ano o Brasileiro Sub-20 deles já superou. A Copa São Paulo não, mas o Brasileiro Sub-20, inclusive, eliminam o Flamengo nas quartas, né, e saem na semifinal. Eu não lembro qual foi o duelo deles de semifinal, mas eles já bateram semifinal. Então, assim, acho que eu participei um pouquinho ali, né? Eu trabalhei 6 meses, de um salto de qualidade que o Fortaleza tinha que ter, de sair de um coadjuvante total na base, estava saindo para se tornar também o que ele é hoje no profissional, na categoria de base, que ele não era ainda, né? Elimina o Flamengo do Felipe Luiz com um time que jogava com a mesma tática do profissional. E isso foi bem curioso. Na tua época já era assim? Tinha essa exigência? Não, a questão não é nem exigência, Vitor. Eu penso o seguinte, acho que o Vojvoda, o grande mérito dele é entender que o projeto do Fortaleza, ele tem uma logística que talvez seja uma das piores, pensando em todos da Série A, deve ser igual a das equipes do Sul, mas ainda as equipes do Sul, acho que talvez seja até melhor, porque estão mais próximo de São Paulo e Rio. Viajam menos, Viajam um pouco menos, mas só se compara a equipe do Sul. Eles têm uma logística que é uma das piores, ele tem um investimento que é médio, na tabela para baixo, né? É um investimento que não está nos top 10 da Série A. E aí existe o grande fetiche de jogo dominante, de jogo com bola, quando na verdade você tem que entender todo o seu contexto. Eu vou ter os caras com a perna recuperada para eu fazer pressão alta aqui na minha casa? Ou qual é o tipo de jogo que eu posso fazer? Na minha casa, talvez sim, mas fora de casa eu vou ter? Qual é o perfil de jogador que eu posso ter para fazer esse jogo? E a minha leitura e a leitura do treinador que está lá hoje no Sub-20 é a mesma. É o jeito que você joga com os jogadores que você tem, com o nível de atleta que você tem. Porque também essa paridade entre profissional e Sub-20
ela é muito importante, né? Você vai fazer jogador que vai jogar no sub-20. Eu faço um jogo dominante, um jogo que meus zagueiros são muito bons em defender a 40 metros do gol, em construir. Mas aí no profissional eles têm que defender a própria área e isso eles foram pouco exigidos. Eles defendem mal a área, por exemplo, né? Então acho que o Vojvoda ele sabe manejar muito bem elenco, ele consegue mexer peças para manter todo mundo motivado e fresco para poder fazer o jogo que ele quer, e ele consegue ter um jogo bem vertical em qualquer cenário. Acho que isso é uma grande vantagem dele, né? Que ele consegue manejar. Acho que é um cara muito inteligente, ele é um cara muito legal, sabe? Ele é muito acessível, muito legal isso. E isso acho que é a grande sacada dele de entender o contexto que ele tá ali, né? Eu queria te fazer uma pergunta meio chata, mas eu sou obrigado a fazer ela, cara, até porque o sonho da minha vida sempre foi ser técnico de futebol. E da mesma forma como você, sou cria dos jogos manager, né? O Championship Manager 0102, para mim até hoje é o melhor. E aí, cara, eu vou te fazer a pergunta, cara. Assim, tu não foi profissional, tu não foi jogador profissional. E embora você tenha tentado, você desistiu de tentar aos 17, se eu não me engano, né? De acordo com meus estudos aqui. Mas você conseguiu, né? Você entrou, furou essa bolha, é técnico de futebol há muitos anos e vive de futebol há muitos anos. Cara, por qual motivo é tão difícil a gente conseguir enxergar pessoas que não foram atletas conseguir receber oportunidade como técnico, mas você vê o Felipe Luiz furando a bolha com 9 meses de carreira, indo para o principal emprego de técnico do Brasil, não em termos de estabilidade, certamente, mas em termos de visibilidade. Cara, e a mesma coisa fora, a gente vê o Xabi Alonso, a gente também vê fora o mercado se abrindo mais, né? E a maioria dos técnicos da Série A continua, a maioria esmagadora, né? Acho que até melhorou um pouco a representatividade dos não-atletas, mas a maioria é ex-atleta. Como é que você fez para furar essa bolha? Tu enfrentou preconceito, tu enfrenta até hoje na hora de convencer um atleta a tal movimentação? Pô, cara, tu nunca jogou, tu não sabe. Existe esse tipo de resistência? Olha, ô Vitor, eu vou te falar. Eu acredito que isso é do esporte, não é do futebol. Porque se você olhar em todos os esportes, é muito natural o ex-atleta ser treinador. Se você olhar no vôlei assim, no basquete assim, eu não sei em outras modalidades. Essas são as que eu mais acompanho. Eu vou te falar que, para mim, o problema de verdade, cara, eu não teria nenhum problema com isso. E com certeza, quando o cara é um grande jogador, um craque mundial, um jogador mundial, é muito mais simples essa ruptura, porque o futebol ele é uma coisa muito popular, então muitas vezes o gestor ele tem pouco conhecimento sobre o jogo, aliás, quase todos, né, quase 100%, é muito raro algum que conheça o jogo, e ele está muito mais dando satisfação para o público dele do que contratando um treinador que vai fazer algo que ele acredita, porque ele não tem muita crença, o que ele acredita é na vitória domingo, e aí depois na vitória de quarta-feira. É o que ele acredita, é o que ele enxerga. Ele não enxerga assim, por exemplo, pô, o time está sendo potencializado, a raiz está crescendo, mas ela está para baixo da terra ainda, não está se enxergando, mas a hora que ela pegar, o trabalho está fortalecido. Pouca gente enxerga isso. E aí, para mim, o grande problema que eu tenho, Vitor, e até uma coisa que explica um pouco da minha estratégia até de carreira, de gostar do sub-20, porque o sub-20 me proporciona jogar um jogo que eu acredito. Porque as oportunidades que eu tenho no profissional são em cenários que eu tenho que jogar um jogo possível, não um jogo que eu acredito que seja o melhor. Essa é a grande dificuldade. Nos 3 trabalhos profissionais, o único que eu consegui jogar um jogo que eu queria e que era possível naquele ambiente foi no Joinville, em 2021, na Série D. Nós ficamos 16 jogos invicto, é a maior série invicta do clube. Era um jogo dominante, era um jogo que eu empurrava o adversário para trás, atacava o adversário o tempo todo. A gente só tinha um problema para fechar a jogada, porque a gente não tinha jogadores com essa característica. Mas era um jogo que eu tinha atletas para entender o jogo, para o nível da competição, e era possível jogar esse jogo. E a gente bateu na trave, ficamos uma rodada do acesso para C, infelizmente. O teu Botafogo era um time legal de ver jogar. E assim, sim, foi sacaneado pelo regulamento do Campeonato Paulista. Mas a visão era o pessoal era feliz e não sabia, né? Com 550 mil de folha no Paulistão, você já imagina. Quanto que é a folha do Palmeiras? Você sabe. Você imagina, né? A gente imagina aqui quanto que seja, né? 30 milhões, 28 São milhões. São Paulo, Corinthians, o Santos, quantos Red Bull, todos esses clubes jogavam o mesmo campeonato. A nossa folha era 550 mil. Você concorda que é muito difícil? E eles queriam que fosse um jogo dominante dentro de uma competição dessa, sendo a 3ª ou 4ª menor folha da competição. Então, para mim, esse é o critério, porque eu passei uma competição, Vitor. A gente fez 50% de aproveitamento de pontos, 18 pontos de 36,
Foi a 6ª melhor campanha da primeira fase, não classificamos por causa do regulamento, como você disse, e a gente era criticado pela forma de jogar, porque jogava com 3 zagueiros. Só que, se a gente pegar os índices, mas o torcedor não entende isso. O torcedor não tem que entender, mas quem banca o trabalho tem que entender do que eu vou falar. Nossos índices de expectativa de gol, eles eram índices que eram top 3 no campeonato pelo tempo que a gente ficava com a bola. Então a gente tinha uma média de 38% de posse de bola nos jogos, ou seja, era uma média baixa, mas dentro dos 38 a gente ficava atrás do Palmeiras e do São Paulo, só em relação à chance de gol pela unidade de tempo que a gente ficava. Então a gente era a 3ª equipe no campeonato que mais gerava gol pelo tempo. Agora eu não tinha mais tempo de bola, porque o perfil físico da equipe eu não consegui selecionar inteiro para poder recuperar a bola mais rápido. O tipo de jogador, o tipo de perfil de atacante para poder sustentar um jogo mais pressionante não era um tipo de perfil de atacante. Então, assim, esses detalhes que são os mais complexos, porque talvez ali naquele momento eu poderia ter dado um salto na carreira e ir para a Série B do Campeonato Brasileiro. E isso me atrapalhou. Eu saio na 7ª rodada da Série C e aí eu comecei a olhar para esse mercado de novo de sub-20, que eu falei, o jogo que eu posso jogar, que eu quero jogar, eu não vou conseguir jogar no profissional hoje. Porque são, sei lá, 10, 12, 15 equipes que conseguem jogar no Brasil em contexto. São os times, por exemplo, sei lá, no estadual em Recife, o Sport consegue jogar no estadual, mas ele não vai conseguir na Série A. Ele não vai conseguir jogar esse jogo na Série A, dominante. Só que eu vou ser cobrado por isso. E se eu fizer um jogo diferente disso, eu vou ser taxado como um treinador que não está preparado para mudar o futebol brasileiro. Entendeu? Porque ainda você quer que se cobra isso. Então, para mim, o grande problema da ruptura da bolha é esse contexto, entendeu? Esse é o contexto. Eu não consigo fazer um jogo dominante nesse contexto. Por exemplo, agora o nosso trabalho no Sub-20, eu estou indo para 3 meses. Quando eu estrear na taça, eu vou ter 3 meses e 2, 3 dias de trabalho aqui. Dia 30 faz 3 meses que eu cheguei. Agora, os jogadores estão começando a ter um comportamento que eu começo a ver comportamentos de pressão consistente nos jogadores. Porque eles não estavam habituados, física, mentalmente, tecnicamente, taticamente, culturalmente, a treinar para executar esse jogo. Então, assim, esses são os processos que pode ser que na taça eu nem consiga ter muita consistência. Eu vá ter um jogo ou outro, porque ainda é um processo novo. E eu não estou dizendo que você precisa de 3 meses para ganhar o primeiro jogo, mas você precisa, se você quer um trabalho que tem um viés, ele precisa ter um tempo para esse viés ser construído. Ele não é construído. Não é o nosso futebol manager, que aliás nem lá era assim, né? Não é PlayStation que você dá a diretriz e o jogador ouve o seu comando e faz. Esse é o grande erro, é o grande problema. As pessoas enxergam o jogador como alguém que é manipulado por um joystick. E não é assim que as coisas funcionam. Tem comportamentos, tem significados, tem coisas adquiridas, tem experiências de vida, tem vontade de mudar e de não mudar. Então, tudo isso é uma questão que ela complica. E aí eu vou para contexto, por exemplo, eu saio da Portuguesa com 66% de aproveitamento de ponto na Portuguesa. Você consegue imaginar, se fizer um levantamento histórico, eu tive 12 jogos. Quantos treinadores na Portuguesa tiveram na história 66% de aproveitamento na Portuguesa? E eu não tive o contrato renovado para o Campeonato Paulista. Eu nem considero dele. E o Candinha? Exatamente, provavelmente não, porque é óbvio que ele jogou muito mais jogos, a amostra dele é maior, mas assim, não há convicção, porque o seu jogador escorrega, como você falou, é mata-mata. Eu tive jogador escorregando nos 2 jogos com gol sofrido. Tive jogador escorregando no primeiro e no segundo jogo, em lance de gol. Então, assim, e isso me tirou da competição, tendo feito a melhor campanha geral na primeira fase. Então, para mim, cara, essa ruptura é muito legal você perguntar, né, e dar abertura para o seu canal, que é um público muito seleto, para entender, há um contexto. Você não, eu vou te falar uma coisa, eu acho muito mais fácil, entre aspas, o Felipe romper a bolha pelo Flamengo do que se o Felipe se ele fosse no Criciúma romper a bolha. Porque ele é um cara grande, que ele tem uma ideia de jogo tal, que ela se adapta muito a esse perfil de jogador, e ele pode ser um cara grande por isso. Só que caras que têm a ideia parecida com a do Felipe não vão ter a oportunidade dele e talvez vão ficar quebrando cabeça em contextos que não vão permitir ele jogar um jogo dominante, e ele vai ser rotulado por ser um cara defensivo, retranqueiro, mais do mesmo, em outros cenários que não permitem o cara jogar como ele está jogando. Então, acho que essa é o grande gap que a gente tem para a gente poder selecionar treinadores por mentalidade, estilo de jogo, e poder construir mais treinadores com um perfil vencedor, com um perfil grandioso, né, para trabalhar em grandes clubes. Até você me lembrei de alguns episódios, quando você sai do Botafogo, a tua demissão, e isso aqui não é fazendo média contigo, tá? Assim, cara, a tua saída do Botafogo, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto.
que é atleta e vários se manifestando em rede social. Atleta de time pequeno se voltando contra a direção por conta de uma demissão de técnico que ninguém entendia, porque não é que vocês estavam na zona de rebaixamento e ia cair para D. Vocês estavam fazendo um campeonato de meio de tabela, de certa forma consistente, o aproveitamento fora de casa não estava muito legal, mas assim, Série C, cara, para quem não conhece Série C é um calvário, cara, é a coisa mais difícil do mundo. Você pode ficar de férias em setembro, você não tem calendário garantido, então é um desespero que deve até levar os próprios dirigentes, que não são preparados tecnicamente, mas também emocionalmente, certamente não, tomar medidas loucas como essa. O Vitória, naquele ano, até a 12ª rodada das 19, né? Ele era a zona de rebaixamento. Ele estava próximo da zona de rebaixamento. Ele dá um salto nas rodadas finais, na fase de classificação, entra em oitavo na última rodada e sobe. Todo ano tem um desse. Esse ano foi o Remo. O Remo estava para cair, contrata o Rodrigo Santana e aí ganha vários jogos e sobe, inclusive sobe contra o time primeiro geral e tal. Ganha no primeiro jogo logo. E mais uma coisa de contexto para você, que você acompanha bastante, né? E eu acho muito legal isso, e você vai entender. De 7 rodadas, eu joguei só 2 em casa. Eu joguei 5 fora em 7 rodadas. E as 2 a gente tinha 100% de aproveitamento de ponto em casa, porque teve show, então a gente teve que mandar um terceiro jogo em Araraquara. Né, a gente não jogou em casa e a gente acabou perdendo esse jogo em casa. Então, assim, são variáveis que iam trazer para a pontuação de acesso daqui a pouco. Estava bem desenhado, né? A questão de nosso aproveitamento voltaria. A gente liderou. Eu saí na 7ª rodada, mas na 4ª rodada, quando a gente entra para jogar, a gente era líder. Era líder da competição na 4ª rodada. Eu saio na 7ª demitido. Foi uma das saídas de técnico, assim, fora as do clube que eu torço, né? Que demite técnico campeão brasileiro de madrugada. Sim. Mas foi a saída de técnico mais assim que me marcou recentemente e a gente na época ainda não era próximo, ainda não conversava, trocava ideia contigo. E realmente esse testemunho de ver atletas falando é legal. Isso vai me linkar até uma outra pergunta. Eu já vi publicações, por exemplo, do Eduardo Bartem, que é da Performa Esporte. Você se preocupa muito com a análise individual do jogo. E que se prepara muito para olhar individualmente para cada atleta. Isso é um negócio muito legal e é um mercado crescente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a importância dos comportamentos individuais em grupo e dessa técnica individual. O quanto que o jogador está aberto para isso? O jogador do sub-20 ele está mais aberto para isso do que um cara do profissional? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não, eu acredito que sim. Isso daí com certeza. Jogador de base, com certeza, mais do que o jogador de profissional. É uma cultura que a gente cria, né? Já construí aqui no Santos, eles já estão bem envolvidos com isso, questão de análise individual, de treino e jogo, pegar vídeo com o analista. Isso é uma coisa muito importante. Eu, particularmente, gosto muito do atleta que vai atrás desse desenvolvimento individual. Eu acho que não rompendo a barreira dele começar a ter comportamentos individuais em benefício próprio, em detrimento dos da equipe, eu acho espetacular, excelente. Se o jogador não for na barreira, romper essa barreira. Então, por exemplo, se o jogador em determinada função, ele joga mais em funções de equilíbrio defensivo, sem ultrapassar tanto a linha da bola, dando mais sustentação para uma pressão de frente, para ele vir de frente numa pressão pós-perda ou ganhar uma segunda bola. E aí ele começa a ser estimulado não, você precisa sair dessa posição e atacar a área. E isso vai descobrir aquela posição. Acho que aí é um problema, entendeu? Aí a análise está superando. Agora, se a pessoa constrói um jogo mais elaborado para o jogador que ele pode jogar, eu acho ótimo. Acho que o jogador, o cara tem que dominar a área dele, né? A gente está falando, Vitor, de profissionais que almejam ganhar milhões com isso. Ninguém vai ganhar milhões em nenhuma área que você não for expert na sua área. Então, o jogador tem que ser expert em jogo de futebol. Esse papo aí que, jogador, eu não gosto de ver jogo, eu sou jogador. Você não gosta de ver jogo, você está errado, cara. Futebol é o que está dando seu sustento, que põe dinheiro na sua casa. Você tem que entender muito disso. Se você não está vendo o jogo, prestando atenção e vendo que você pode ver o jogo o dia inteiro, mas você falar que não gosta de ver jogo, eu acho um grande problema para o seu desenvolvimento individual. Eu duvido que, sei lá, o Xavi, o Iniesta, o Xabi Alonso, sei lá, o Kaká não gostaria de assistir jogos deles, entendeu? Eu duvido. Jogadores, o Thiago Silva, por exemplo, já postou ele revendo o jogo de madrugada, entendeu?
Eu acho que, cara, isso são grandes exemplos. E acho que essa é uma questão de mentalidade. Quando o jogador vai atrás, eu acho muito bom, desde que não ultrapasse essa barreira que eu falei. Acho que essa barreira ela é o grande limite. É o jogador entender que o time não funciona para ele, mas que ele pode dominar melhor o jogo em várias posições e naquele está executando naquele momento. Quanto melhor ele executar, mais ele contribui para a equipe e para o jogo dele, até ele executar. Eu sou um jogador que gosto de infiltrar. Então nós vamos discutir que talvez você vai estar em posições que infiltrem mais e que são menos posicionais e posições mais móveis do campo. E aí a gente pode discutir isso, não vejo nenhum problema. Agora, o trabalho para a equipe e para o desenvolvimento do jogador, acho que eu conheço alguns, né? E eu acho que são caras bons e que ajudam muito no desenvolvimento do atleta. A gente vê muito isso no profissional, né? Analisando jogos de Série A mesmo, até de Champions League. Você tem determinado zagueiro que ele vai antecipar e vai ajudar o time a marcar alto. Você tem outro que vai jogar se protegendo porque é muito rápido e vai querer ganhar na corrida. Só que se você opta por correr para trás para ganhar na corrida, porque você é rápido, você opta por descompactar seu próprio time. Então você está sendo egoísta. Exatamente. Eu sei até que caso que é esse que você está citando, que eu já vi debate seu sobre isso, né? Agora, eu acho que entra nessa questão. Por exemplo, se o jogador é rápido, ele tem as duas opções. Ele tem a opção de jogar pró-equipe usando a velocidade dele para frente, não para trás. É uma questão de aprimorar talvez time, leitura, ajuste corporal, pressão na bola dos colegas. Então a questão é justamente essa, né? Se ele começa a tomar decisões em função do jogo dele, isso é um problema, né? Jogador que recua, por exemplo, e não pressiona a bola em momentos que tem que pressionar a bola, ele geralmente vai dar 3, 4 segundos para o adversário entrar no campo dele. Isso vai fazer 5, 6 jogadores terem que correr para trás. E no momento em que eu poderia recuperar ou encurtar ali, e a partir daquele momento sufocar o adversário para que ele não andasse no campo e eu não precisaria retornar os caras que estão para frente da linha da bola. Então o jogador tem que entender essa conexão entre comportamentos dele individuais e os comportamentos coletivos e achar o ponto que seja... Aliás, a melhor decisão sempre é aquela que é melhor para o indivíduo e para o grupo ao mesmo tempo, né? Isso já... A teoria dos jogos fala sobre isso, né? Do filme lá, Uma Mente Brilhante, né? Eu esqueci agora, é o John... Esqueci o nome dele, do matemático lá, que falou sobre isso. Então o jogador tem que pensar nisso. Porque se a decisão é boa só para ele, com o tempo ela passa a ser desvantajosa para o grupo, e aí é um problema. A teoria dos jogos é uma coisa que eu aprendi também para entender de futebol, procurar, e tem um dilema, né, que é o dilema do prisioneiro. Sim. Ele é o que mais me coloca dentro do jogo, né? Tipo, eu sei que você sabe que eu estou jogando em casa, então eu sei que você sabe que eu preciso te atacar. Então, para te surpreender, eu preciso fazer algo diferente do que eu sei que você sabe que eu estou predisposto a fazer. É uma loucura, né? Mas Sim. É isso, né? Estratégia é tática, né? Sim, tem diferença? É isso mesmo. Tem, por exemplo, é o John Nash, tá? Eu dei uma olhada aqui, eu lembrei o sobrenome, é o John Nash, o matemático que estudou isso. E é legal até como ele descobre isso estando num bar com os amigos, né? Parece que essa história, inclusive, é uma história real. Que ele tá num bar com os amigos, e eles estão namorando algumas meninas, e nisso ele pensa em como seria o melhor para todos ali, né? E aí ele chega nessa conclusão. E justamente, né, tem um livro interessante sobre essa questão, que é o Jogo Interior do Tênis. Eu não sei se você já leu esse livro, é um livro antigo, Não. E ele é muito bom. Esse livro, ele é muito bom. E ele, mais ou menos assim, o tenista, ele tem uma lógica meio parecida com essa que você falou, porque assim, ele sabe que eu sei que ele sabe que eu sei, e aí esse jogo do ele sabe o que eu sei, e eu tenho que mudar, mas se eu mudar, ele já sabe que eu vou mudar, e aí fica esse jogo interno, isso daí tudo é fração de segundo, né? Então assim, entre jogar o que o adversário está prevendo, ou jogar dentro do que ele não está prevendo, né? E aí, dentro dessa lógica, né, por exemplo, você falou, ser dominante dentro de casa é uma cobrança normal dentro do futebol, né? Você vai jogar dentro da sua casa, sua torcida vai cobrar que você seja dominante. O adversário sabe disso e ele já vem se apropriando de vantagens em relação a isso. Então, ele já sabe que você tem o tempo contra você, que você tem a pressão contra você da torcida. Você tem vários fatores, você conhece o campo, você tem a torcida a seu favor, você tem várias coisas, mas você tem fatores contra que, quando bem utilizados pelo adversário, são fatores que te mexem muito com aspectos decisivos do jogo, como aspecto mental e emocional. Por exemplo, ontem eu trabalhei cenários de emergência com meus jogadores, né? Então eles tinham tempo para cumprir algumas tarefas, chegar a gol, eles tinham tudo era feito no tempo, né? Porque era um cenário em que eles estavam perdendo um jogo, eles tinham alguns minutos, porque nós vamos jogar uma competição que tem mata-mata.
eu tenho que estar preparado emocionalmente para isso. É impressionante, a hora que eu adiciono tempo, como a ação técnica piora. A ação técnica piora, a ação de decisão piora, porque os jogadores, aí eu peguei e a ideia era justamente essa, construir com eles, eu já venho fazendo, né, algumas semanas, então era mais uma vez. E aí eu venho construindo com eles isso, falando sobre a pressão de tempo, a pressão externa do jogo, o quanto que isso vai mexer com a decisão deles. Só que a melhor decisão para o jogo, ela é a melhor decisão, ela é pura, ela é do jogo, ela não vai depender de pressa, é porque ela tem um tempo exato para acontecer, tem um movimento exato, um espaço ideal, ela não tem relação com pressa, porque a velocidade do jogo, a máxima possível para cada jogada. Eu vou fazer, só que a máxima possível para cada jogada, ela é muito relativa, né? Por exemplo, se eu vou fazer um passe de atração, ele não vai ser um passe máximo de velocidade que eu posso fazer um passe, porque ele precisa ter uma velocidade que quem vai receber vai atacar a bola no meio do trajeto para me devolver ou para devolver para um outro colega só para mobilizar alguém. Então ele não precisa ser um passe de velocidade altíssima, porque se ele for, o jogador que precisa sair do lugar nem vai sair. Ele precisa ser um passe finta. Então assim, só que a velocidade tem que ser a máxima relativa para aquilo acontecer, porque não pode ser muito lento. Então, saber dominar esses ritmos e essas velocidades tem muita relação com a questão emocional. Então, quando eu estou, por exemplo, brigado com a minha torcida e com 15, 20 minutos, quando o jogo está empatado, ou até perdendo já, quando é pior ainda, dentro de casa, eu já sou sendo vaiado, aquilo está depondo contra o meu time. Aquilo está fazendo com que as decisões piorem. Então, eu tenho que estar preparado também emocionalmente para esse cenário, principalmente no Brasil, que o perfil das torcidas é torcer de acordo com o resultado. São torcidas que não apoiam incondicionalmente, com raras exceções. Então você tem que estar preparado também no nosso cenário para poder mentalmente ser forte o suficiente para jogar o jogo, sabendo que você pode jogar contra a sua torcida se as coisas que ela espera não acontecem. Você falou, você deu um plá grande aí sobre periodização tática, né? Temporização das ações e tal. O pessoal fala, né? Tem livro que fala que o Zé Mourinho, inclusive, limita em segundos o tempo de hidratação durante os treinos, né? Que para o jogador durante o treino se hidratar, também é simulado uma situação de jogo. Então, se você precisa tomar água durante o treino, você precisa também simular a situação de jogo. Isso vai muito no que tu falou. Eu tenho que adicionar o tempo para criar alguma complexidade que vai surgir na hora do jogo. Exato. E hoje, por exemplo, se a gente pegar com aquela mudança que a FIFA teve em 2005 do fair play para atendimento, o jogo de futebol hoje ele é jogado em blocos de alta intensidade, blocos cada vez mais curtos. O jogo para o VAR, o jogo para atendimento, o jogo para muito, principalmente aqui no nosso jogo internamente. Então, eu preciso preparar isso no treino. Como? Talvez simular no treino blocos de alto ritmo com pausa. E assim que pausa, o jogador tem que voltar em alto ritmo. Ele não pode voltar acelerando de novo, porque pode ser que no reinício desse bloco já aconteça alguma ação decisiva. Então, a preparação do treino tem que ser, né? Eu tento ser o mais rigoroso possível, mas demanda um tempo até você gerar essa cultura no ambiente que você está, de todos entenderem que se o intervalo é de 2 minutos, não é de 2:30, entendeu? Demanda um tempo. Se o intervalo é de 3 minutos, não é de 3:15. Porque isso é importante para quê? Para você ter lá pico de 8, 10 minutos em alto ritmo, 2 minutos, 10 minutos, 2 minutos, porque vai você meio simular o que é um jogo de futebol hoje no Brasil. O jogo de futebol hoje não vai ter um jogo com 25 minutos direto sem parar hoje. Muito difícil hoje, com atendimentos, né, com o VAR. Então, o seu treino precisa simular isso. Entrar em alta concentração, cair e recuperar, porque esse é um cenário também. O VAR hoje, ele derruba muito a concentração. Eu me preocupo muito, eu falo para os jogadores, se preocupe muito com a volta do jogo na hora que volta do VAR, porque às vezes ele vem hidratar, vai conversar. Aí o jogador está se posicionando no campo como se fosse reiniciar uma pelada. Não, o jogo vai começar às vezes, o seu adversário já vai fazer uma ação muito intensa. Você tem que estar preparado para isso. Nesse ano, no Campeonato Brasileiro, eu cheguei a destacar isso em uma das análises que eu fiz, né? Eu acompanho o Flamengo aqui, principalmente, e falei sobre isso, que o time caía muito de intensidade após paralisações. Não é só o Flamengo, mas pelo visto estava faltando talvez um olhar da comissão técnica, como você falou. Cara, voltou o jogo. E teve uma época, ano passado isso, em 23, que era arremessos laterais, o Flamengo sofria muitos gols oriundos de arremesso lateral. E arremesso lateral, tu até me corrija se eu estiver errado. Eu acho que o trabalho de vocês é arremesso lateral, se você está marcando, a bola não pode tocar o chão. Você marca porque é para a bola não tocar no chão. E mesmo assim saíam gols oriundos disso, ou seja, é concentração, né?
Hoje eu trabalho no profissional também, não é sub-20 não, a gente trabalha educativo de arremesso lateral nos aquecimentos, porque a gente tem uma meta de treinar um padrão de arremesso lateral que vai aumentar a distância e velocidade do arremesso. O grande problema do arremesso lateral é que como os jogadores não treinam, vários jogadores não têm potência no arremesso lateral, e muitas vezes não é o lateral que bate, o lateral tem porque ele fez a vida toda, mas e se um outro jogador quer acelerar? Por exemplo, vamos lá, imagina um cenário, Vitor, você está saindo num contra-ataque com muito espaço, num 4 contra 3, aí um dos 3 jogadores da defesa consegue cortar a bola para a lateral do campo, o seu gandula está ali perto, a bola já cai na mão do atacante, você vai esperar o lateral vir bater, sendo que você pode continuar a transição ainda, ela teve um intervalo de 3, 4 segundos, e se você tiver potência, você pode acelerar, e aí você perde 3, 4 segundos, mas você ganha a vantagem de não ter impedimento. Então, se a lateral é no meio campo, os jogadores de ataque podem continuar correndo para poder atacar essa bola já perto do gol. Aí o cara que vai arremessar, ele nunca arremessou na vida, não tem potência, ele não consegue jogar a bola mais do que 10, 12 metros para frente, ou ela é muito lenta e o cara corta de novo. Então todos os jogadores, é um processo nosso, né, que a gente está fazendo, começa, eles têm que saber arremessar aquela lateral com muita potência e direcionada, às vezes, no joelho ou no pé, né? No joelho, assim, a altura do joelho, para o cara dominar de chapa, ou peito, ou no pé mesmo, né? Dependendo da distância, para o jogador, para continuar o contra-ataque. Para continuar, não é só para jogar a bola na área que você treina a bola longa. Isso daí é uma situação. Você pode colocar a bola dentro da área em arremesso lateral por baixo. Ela pode entrar por baixo se você tiver uma dinâmica boa, e é bom, pô, você já entra numa zona de pênalti, né? Você está colocando a bola numa zona de pênalti. Então, assim, essas questões, esses detalhes, para mim, isso tem muito a ver com o que a gente pensa sobre treinamento. Eu vou entrar num assunto aqui que é meio complicado e demanda um outro momento nosso. Talvez o nosso grande problema hoje no Brasil não é técnico, é mentalidade. A gente não percebeu que micro detalhes definem um jogo e que eu tenho que treinar esses micro detalhes todo dia para poder ter vantagem, bater melhor pênalti, melhor arremesso lateral, atacantes que são agressivos para pressionar de verdade e que gostam de fazer isso, não fazem por obrigação. Eles têm que ter prazer nisso como tarefa no jogo, entender que isso é o jogo de futebol. Jogar futebol é roubar a bola. Não existe, para mim, o cara falar que tem prazer em ter a bola se ele não tem prazer em roubar. Como que você tem prazer em ter a bola e aceita que ela fique com o seu adversário? Você não tem tanto prazer assim, né? Você não pode ter prazer em algo que você não faz questão que esteja com você, né? Se está em disputa. Então, esses micro detalhes têm muito a ver com a nossa mentalidade, de achar assim que o jogo, para ser definido, eu preciso de um craque que drible 3. E uma pressão alta eu não dou valor que ela seja bem executada, entendeu? No jogo. Atacantes que atacam bem espaço não fazem diferença. Se for bola no pé, tá bom. Porque eu preciso que ele drible 3. E como se só driblando 3 eu fosse ser campeão do mundo. Então são detalhes que a gente precisa. A orientação corporal, dá mais outro encontro nosso para a gente discutir defensiva, ofensiva, na lateral do campo, na zona central, pé dominante, ambidestria, detalhes que a gente deixa passar todo dia no nosso processo de treino e que são aqueles, né, que acabam definindo um jogo contra a Croácia para matar um contra-ataque, para terminar uma jogada, o jogador lê que tem que terminar uma jogada, ter essa percepção, essa inteligência, né? Essa questão cognitiva de entender. Então, assim, são vários detalhes que permeiam o processo de treino e que, na hora que você amarra todos eles, eles dão muita vantagem para você. Você está jogando o melhor futebol de verdade com todas as regras que o jogo permite. Tem um gol que é épico até, que fez parte da campanha do Atlético Mineiro campeão da Libertadores, que foi a malandragem do Ronaldinho Gaúcho, sim, que executou exatamente isso, né? Foi, claro que aparentemente foi um improviso, mas foi sim, um improviso que encontrou a qualidade do Marcos Rocha de sim, ser um ótimo arremessador. E ali sim, a bola chega até o Ronaldinho para fazer o gol, não sei se ele fez o gol direto, mas foi assim. Ele cruza pro Jô fazer o gol, né? Acho que foi na Libertadores, acho que foi na campanha da Libertadores, né? Do Atlético. Foi no 4-1, né? E essa vantagem tática de você não ter o impedimento no arremesso lateral. É realmente sim, muito bom exemplo, muito bom exemplo. E, Zago, assim, isso me traz para uma outra pergunta, tá? Assim, ao longo dos anos, que a gente for lembrar ali, vamos lá, aqui atrás tem um livro que é a Pirâmide Invertida, que acho que todo mundo já leu, né? Que explora, né, desde o Kick and Rush, em 1914, o futebol, e
e que o futebol foi evoluindo conforme as regras foram meio que moldando como que o jogo deveria ser, e aí a gente chegou no futebol moderno, se é que existe essa instituição do futebol moderno. Vamos lá, o que mais contribuiu para o que a gente chama hoje de futebol moderno? Foi a mudança das dimensões do campo, que diminuiu muito, padronizou, a evolução física dos jogadores, que hoje conseguem cobrir muito mais área, sendo um ser humano, o mesmo ser humano, as mudanças da regra. Qual foi o principal fator que construiu o futebol moderno? Olha, Vitor, acho que é uma conjunção de fatores, né? De tudo isso que você falou, talvez que começaram nos anos 90. Primeiro, o recuo do goleiro não poder pegar com a mão. Eu acredito que você não tenha visto muitos jogos antes disso. Você deve ver em vídeo, mas você não acompanhava. Mas assim, os jogos eram tenebrosos. Vários jogos eram muito ruins. Isso foi muito em função da final da Eurocopa, né? Do time da Dinamarca, que foi campeão da Eurocopa, que usava muito dessa regra. E aí a FIFA falou, cara, nós vamos estragar o jogo se a gente permitir que a bola possa ser recuada para o goleiro. Aí ela terminou. Isso, todo jogo moderno passa por essa regra, porque a pressão alta só faz sentido com essa regra. Não tem como eu subir para pressionar se o goleiro pode pegar a bola com a mão. Então, assim, toda a pressão alta, e aí eu vou conectar várias coisas, tá? Vou voltar a ela daqui a pouco, essa regra, porque eu acho que ela tem uma outra coisa depois, que tem a ver com a rede social. Aí você tem essa regra, você tem a melhora na qualidade dos gramados. Você tem a padronização da dimensão do campo, beleza? Acho que tudo isso gera o jogo moderno. Aí você pega essa regra, ela foi mudada de 92 para 93, essa regra. Se você olhar o impacto dela na Copa de 94, é muito baixo essa regra. Porque os goleiros foram treinados por uma geração que não estavam habituados a jogar com os pés. Então, assim, ninguém recuava a bola para goleiro. Era muito raro recuar a bola para goleiro. Quando era um frisson no estádio e o goleiro dava um chutão. Então, a pressão alta, os atacantes não estavam habituados a pressionar alto muito em função disso, porque não tinha sentido. Eu ia no zagueiro, ele voltava no goleiro, acabou, bola do goleiro, né? Ela começa a ter um mínimo impacto em 98. Ou seja, 5 anos praticamente depois daquilo lá. E por que eu estou falando dessa regra? Porque aí tem um outro fator importante. Em 2019, teve a mudança do tiro de meta, que o tiro de meta pode sair dentro da área, que foi um pedido das equipes para poder jogar por baixo. Melhorou o jogo, as saídas de tiro de meta por baixo, porque até a bola sair da área, eu sofri uma pressão que ela arrebentava com a minha primeira saída de bola. Não era vantajoso aquele tipo de desenho de pressão. E aí, saindo curto, melhorou. O campo aumentou um pouco, né? E aí, isso melhorou. Beleza. A regra é Demorou de julho. para refletir. Demorou muito para refletir, né? Então, mas em julho, talvez aqui, mas em julho de 19 a regra mudou. Eu lembro que eu estava em competições pelo Atlético, mudou a regra no Campeonato Mineiro e o Brasileiro Sub-20 começou com essa regra, em julho. 2 meses depois, eu tinha no Twitter pelo menos 20 tipos de saída de tiro de meta de vários clubes pelo mundo que faziam. Em 6 meses, você tinha muitas saídas de tiro de meta, muitas saídas como alternativa. E aí eu conecto com a rede social. Ela cria também o jogo moderno. Por quê? Uma coisa que é feita na segunda divisão da Holanda, ela não chegaria no Brasil em menos de 15 anos, por exemplo, como informação. Porque ela ia ter que chegar na primeira divisão da Holanda, ela ia ter que chegar no Campeonato Europeu, isso ia chegar na Copa do Mundo, ia demorar para chegar na Copa do Mundo. Se a Holanda não classifica ou outro país não vê. Hoje não. O cara posta lá a saída, olha que saída legal do time tal, da Holanda, do Twente da Holanda. Eu vou ver em algumas horas, eu estou vendo. E aquilo me dá ideia para o meu treino, para eu poder usar como alternativa para um problema que eu posso estar tendo. Meu volante está sofrendo com pressão. O cara resolveu assim, olha que legal. Eu vou tentar essa alternativa de solução. Distância, tipo de saída, desenho de saída. Então, a mudança na regra, cada vez, ela gera impacto mais rápido no jogo. Porque as redes sociais fazem com que seja um conhecimento coletivo nosso como espécie. Não é mais um conhecimento que ele vai por vias que demoram muito para ecoar. E aí, eu até vi, naquele dia, né, nas últimas lives aí que eu participei, um colega falou sobre a Copa do Mundo gerar tendência, né? A Copa do Mundo gera tendência. Para mim, a última Copa que talvez gerou tendência foi a de 2002. Foi a última Copa do Mundo que gerou tendência. Para mim, eu penso que da de 2006 para frente, com o aumento da visibilidade dos campeonatos europeus, a Copa ela é reflexo do que já vem acontecendo, ela não é mais a tendência. Você já tinha em 2006, 2004, 2005, a pressão zonal do Mourinho, do Wenger, do próprio Alex Ferguson acontecendo. Em 2006 você vê as equipes marcando por zona, com pressão na bola. Você não viu mais da Copa para as equipes, você viu das equipes para a Copa, das equipes referência para a Copa, porque já estava começando a popularização do futebol europeu, principalmente, né, dos grandes campeonatos europeus para o mundo.
E isso já fazia vir das equipes para a Copa a influência. E aí a prova, talvez, do que eu estou falando é que 2010 ganha uma equipe que ela é produto do Barcelona, que é a Espanha. E depois, em 14, uma equipe que é produto do Bayern. Não é mais da Copa influenciando a equipe, é a equipe influenciando a Copa, né? Essas são as equipes influenciando a Copa. Então, tudo isso criou o futebol moderno. O futebol moderno hoje é o seguinte: se um time, numa transmissão pelo canal que transmite o Brasileiro Sub-20, fizer uma pressão alta muito legal, aquilo ali em um dia rodou o mundo pela rede social. Um time sub-20 pode influenciar alguém que está dando treino na Austrália, alguém que está dando treino na MLS, alguém que está dando treino em qualquer lugar do mundo. E isso acelera os processos, isso aumenta o conhecimento. E aí a gente poderia entrar num outro debate sobre futebol moderno, que eu particularmente gosto bastante do jeito que se joga futebol hoje. Acho que o futebol sempre vai ficando mais divertido e mais legal de se jogar. Eu pelo menos, tenho esse pensamento, que é mais ou menos, para resumir, o que acontece na queda de um avião. Quando um avião cai, é feito todo um estudo para que não se caia mais nenhum avião no mundo por aquele motivo. O futebol, ele passou nos últimos 20 anos por esse processo. Toda vez que você vê um time sofrer com um problema, todo mundo analisa para não sofrer por aquilo. Imagina como isso incorporou conhecimento sobre o jogo. Imagina como isso trouxe, porque antes um cara nos anos 70, 80, ele tinha que ele passar pelo problema, ele pensar, ele enfrentar alguém, passar algumas vezes para ele poder resolver o problema dele. E como isso não gerava soluções, né? Era muito melhor, talvez, para criar, mas para gerar conteúdo para o processo do jogo, era muito pior. Ele via muito menos exemplo de como fazer. Então, acho que esse conhecimento, né, que os estudos, né, de acidente aéreo têm, acho que o futebol virou muito isso. E acho que o futebol moderno é produto de tudo isso. Qual é o melhor gramado do mundo? Todo mundo tem que fazer. Qual a melhor forma de pressionar? Muita gente tenta fazer. Qual a melhor forma de sair jogando? Muita gente... E aí, a crítica à guardiolização do jogo, né? Ela vem, claro que ela vem, porque o cara passou a ganhar e todo mundo quer ganhar. E todo mundo passou a olhar para ele e tentar ganhar a partir das ideias dele. Óbvio que é difícil repetir o que ele faz no seu contexto. E muita gente eu vejo agora vibrando com a crise lá que ele está passando no City. É óbvio que é difícil repetir, mas trazer ideias do cara para o seu trabalho eu acho muito rico. Eu acho isso muito rico, entendeu? Você pensando e não copiando, tudo fica muito rico. Agora, quando é cópia, Ctrl-C, Ctrl-V, aí não. Aí realmente não tem sentido nenhum. É uma aula, meu caro. Você passou por tantas coisas que me veio Muito. tanta vontade de perguntar muita coisa aqui diferente, mas eu vou Vambora. pensar uma que eu acho que eu vou querer a tua opinião de quem faz o jogo, né? Você acha que a gente fala demais de arbitragem no futebol? Não só a imprensa sim, sem dúvida, mas os próprios treinadores, né? Muitos deles. Você não acha que treinadores, jogadores, imprensa, a gente fala muito de arbitragem e que a arbitragem, por isso, toma um espaço muito grande no debate que nos impede de evoluir? Sim, mas também é porque é um assunto que as pessoas entendem e querem falar sobre, e isso dá repercussão, e as pessoas sabem que dá repercussão. Na hora que a gente der menos valor para discutir arbitragem, esse lance por uma fração de segundo, por um toque mínimo, e a gente começar a falar mais sobre o jogo, seria melhor para todos, mas é que eu tenho dúvida de quem se interessa de fato pelo jogo, entendeu? Eu vejo alguns debates, por exemplo, que dizem que a tática, conhecimento de tática estraga o jogo, estraga o... Cara, é o jogo, velho. O jogo de futebol é isso, a não ser que você goste de perder. Se você gostar de perder, você não precisa fazer nada. Se você tiver pouco conteúdo tático no jogo, você não precisa fazer nada. Agora, eu acredito que sim, mas também eu já vi alguns treinadores, e eu me policio muito para isso, Vitor, você não virar o Zé Prancheta quando você começa a falar muito sobre aspectos táticos, porque eu já vi a seguinte questão, você tentar explicar, eu já tive em coletivas de imprensa, somente nos trabalhos de profissional, que eu estou tentando falar sobre o jogo, as perguntas simplesmente eu sou ignorado na explicação que eu estou dando, e a próxima pergunta volta com um problema exatamente igual àquela resposta que eu estava dando e que eu estava tentando me aprofundar. Ou seja, precisa saber também quem está perguntando e quem está ouvindo, o nível de aprofundamento e o interesse em dar um salto sobre isso. Porque é muito fácil entender o erro de arbitragem e assim, entra um pouco nos arquétipos, né? Talvez nos estereótipos, melhor. O árbitro é ladrão, o treinador é burro. E aí, a hora que eu rompo com isso, não quero falar sobre o ladrão, quero tentar explicar o jogo. Eu estou rompendo com o treinador burro e o árbitro ladrão. São dois estereótipos que eu estou quebrando na minha fala. Porque eu não quero falar que o árbitro tem algum interesse, porque eu parto sempre do interesse que o árbitro quer me prejudicar. Eu fico pensando, quem o árbitro quer beneficiar? Se ele quer prejudicar todo mundo,
Quem é o grande beneficiado? Ninguém. E o treinador burro, quando ele sabe sobre o jogo, ele é tido como alguém que é teórico. Eu odeio esse tipo de rotulação. E aí me incomoda uma coisa. Quando eu falo sobre o jogo, eu sou um teórico, eu tô querendo fugir da pergunta, e aí daqui a pouco vem um treinador estrangeiro e fala sobre isso, e ele é um cara de muito conteúdo. É um cara que fala sobre... Então, assim, também isso me incomoda profundamente, cara. Eu já tive problemas, principalmente assim, acho que a imprensa de Ribeirão, a imprensa que cobria a Portuguesa, do Joinville, todas. É impressionante como uma falta de interesse em entender o jogo. Com exceções, tá? Com exceções, não estou colocando tudo na mesma massa. Mas é uma minoria que tem interesse, é a minoria. A maioria vai para a coletiva para te perguntar sobre quem não jogou. Essa é clássica, é quem não jogou que tinha que estar em campo. Porque é sempre assim, quem não jogou era a solução para o campo. Sempre, quem não jogou é a solução. Arbitragem. O único time que vai para campo é o teu, né? Exatamente. Não foi, é isso. Exatamente. E sempre o jogador que não jogou, ele passa a ser a solução de um problema que aconteceu. É a mania de idealizar e não olhar para a realidade. Vamos olhar para o campo, vamos discutir o que aconteceu, não vamos discutir o que poderia ter acontecido. Vamos discutir o que aconteceu, vamos tentar entender por que está o movimento, porque acho que isso tiraria muita gente da zona de conforto. Tiraria jornalista da zona de conforto, tiraria jogador da zona de conforto que se protege, porque não é analisado a fundo para poder falar sobre comportamento, interesse, intensidade, né? Que se protege nessas entrevistas, né? Se protege de um jeito negativo. Não que eu acho que você tem que expor o atleta, mas se protege no sentido de, o cara não teve o envolvimento que ele deveria ter com o jogo e ele sai blindado por alguém que atribui isso a uma coisa, um fator externo. E não olhar para o cara e falar, por que ele não teve interesse nesse jogo como ele deveria? O que ele fez? Por que o comportamento dele foi de pouco interesse pelo jogo, né? Então, essas coisas, com certeza, essa discussão é uma das que atrapalha muito o jogo de futebol, jogar futebol e a evolução do esporte. Eu acho que a gente fala muito, né, sobre treinadores estrangeiros, mas o debate em alguns países também é em outro nível do futebol, e talvez isso faça parte de todo o ecossistema, né? Talvez a hora que a gente melhorar o debate, a gente também melhore o nível daqueles que estão no campo. Eu vou terminar aqui te fazendo uma pergunta que eu vou fazer para todo mundo que passar por aqui. A primeira também vai ser fixa e essa última também é fixa, tá? O jornalista italiano, né, já falecido, Gianni Brera, ele cunhou uma frase que é curiosa, tá? Que eu me intrigo muito com ela. Um jogo de futebol perfeito vai terminar 0-0. Tu concorda com isso? Puxa vida, eu tento entender a lógica dele, que é assim, como o goleiro tem acesso à última bola antes de entrar, se ele fizer o que tem que ser feito, a bola não entra. Eu imagino que ele fala sobre isso, né? Que as defesas vão ser super efetivas e quando alguma bola escapar ainda, tem a perfeição do goleiro para eliminar a chance de gol. Tenho dúvida, não sei se eu concordo. Eu refleti já um pouco sobre isso, mas eu penso o seguinte: será que já foi detectado que o pênalti perfeito é impossível que o goleiro defenda por uma limitação humana de velocidade? Se o jogador bater um pênalti a mais de 80 por hora no ângulo, o goleiro tem que sair muito antes para poder chegar numa bola, né? Ou se o jogador acertar o ângulo a 80 por hora. Ou seja, se ele sair muito antes, o jogador não precisa bater a bola naquele lugar. O gol ficar muito vazio para ele poder bater. O Reinaldo bate todos os pênaltis assim e foi perder o primeiro um dia desse. Né? Exatamente. Então, eu fico pensando o seguinte: e a ação técnica perfeita que vai colocar uma bola num espaço que seja difícil para que a defesa e o goleiro consigam ter acesso? Então, assim, acho difícil, né, falar sobre a questão do jogo perfeito nesse sentido, terminar 0-0. Porque, assim, é difícil a gente julgar a perfeição, né? Eu não entendo, eu não sei o que ele entende por perfeição também. O que ele julga por perfeição? É uma perfeição simétrica? É uma perfeição geométrica? É uma perfeição de comportamentos? É uma perfeição de concentração? É uma perfeição do quê? Ou é uma perfeição de tudo isso? A perfeição de tudo isso não é humana, né? A perfeição de tudo isso, ela não é humana. Então, talvez nessa ideia dele é um jogo jogado por deuses, né? Não é um jogo jogado por humanos, né? Porque, justamente, eu vejo muito isso a cada dia. A gente treina muito, por exemplo, defesa de área, defesa de funil, os jogadores estão muito concentrados, só que aí o cara acha uma bola no contrapé do seu zagueiro no tempo certo, que pega ele no meio da passada e o centroavante vem no tempo certinho, ataca a bola assim agressivamente, a bola vai no cantinho, no contrapé do goleiro, você vai falar, cara, não dá para falar que alguém errou, porque talvez o lateral não bloqueou o cruzamento, mas o drible do cara foi muito bom, o zagueiro estava muito perto da posição ideal, só que o cara achou um lugar. Então, assim, eu acho que o jogo ele é jogado muito por isso. Quanto mais alto nível, mais jogado na fração de segundo, mais jogado nesse detalhe da meia passada, do contrapé, do engano, né? Eu não lembro qual dos dois treinadores argentinos, eu sempre confundo o Bilhar
Bilardo com o Menotti. Não sei se era o Menotti ou o Bilardo. Ele fala que futebol é tempo, espaço e engano, né? Isso é futebol, tempo, espaço e engano. E muito pensado sobre isso, né, nesse momento. A gente estava até tendo um debate aqui umas 2, 3 semanas, né, com o pessoal de metodologia, com os outros treinadores, sobre tempo, espaço e engano. Realmente, toda ação você pode reduzir ela a domínio de tempo, espaço e engano. E é isso que os dois times estão tentando fazer o tempo todo. Então eu não sei se o jogo perfeito seria 0-0, sabe? Eu acho que o futebol ele é jogado por humanos e humanos vão falhar e ele é jogo de engano. Então eu estou jogando para que o outro fale. Eu vou induzir a isso. Então, eu penso que aquele gol que você fala era inevitável, mas se eu der um passo para trás, talvez o volante poderia ter tirado o chute, talvez a bola entrou ali por algum outro motivo. Então, se eu for rebobinando a fita, eu sempre vou achar alguma coisa que possa ter evitado o gol. Mas aí talvez o jogo 0-0 perfeito, a bola não sai do meio campo, né? Ela fica parada ali no círculo central o tempo todo. Porque se ela sair do meio campo, ela está sujeita às regras do caos. E aí, as regras do caos, mais o ser humano acertando e errando, eu não consigo imaginar esse jogo 0-0. Eu acho que cada jogo vai ter um placar, tá, Vitor? Cada jogo. O jogo excelente, espetacular, um vai ser 0-0, mas vai ter o 2-2, o 4-3, o 2-1, 1-1. Eu acho que jogos perfeitos, né, dentro dessa minha visão humana, eles podem ter vários placares. Eu achei sensacional a resposta, porque você abordou exatamente esse fator humano, né, do jogo. E a gente vive um período de rede social e que as pessoas elas não conseguem conviver com o erro alheio, só com os seus próprios, né? Sim. E aí, a cada gol é uma avalanche de ódio em cima de alguém. Muitas vezes, o cara que recebe o ódio, ele não tem culpa no gol. Eu lembro de um gol que o Flamengo sofreu do Botafogo no Campeonato de 2023, que o Botafogo está contra-atacando, com o Júnior Santos, se eu não me engano, e o Davi Luiz está exposto num 2-1. E o Davi Luiz é perfeito na abordagem, ele vai, abre o eixo, fica digerindo a desvantagem, leva o jogador para dentro da área, faz ele chutar com a perna ruim e o goleiro defende. A bola sai pela lateral, o time ainda não voltou, a bola entra para a área, faz o gol, cruzamento, gol. O pessoal na rede social, pô, Davi Luiz e tal, não sei o que, cara, ele fez uma jogada perfeita. Ele fez uma jogada perfeita. Sim. Mas o gol saiu, porque os colegas deles eram humanos. Mas aí, Vitor, o grande dilema hoje e talvez sempre foi, né? A rede social só jogou, hoje ela expôs isso. Existe o mundo real e o mundo da idealização. Porque na cabeça dessas pessoas, o Davi Luiz deveria ter encurtado e roubado a bola. Mas entre ele e não afastado para temporizar e esperar que a equipe retornasse. Só que na cabeça das pessoas, ele, ao abordar o Júnior Santos, ele roubaria a bola. Entendeu? Elas não contam com a possibilidade de que ao abordar o Júnior Santos, ele teria sido batido e o Júnior Santos sairia na cara do goleiro. Entendeu? Só que na cabeça delas, a abordagem... Com tempo e espaço a favor. Exatamente. Totalmente a favor. Não, o Júnior Santos é um animal fisicamente. É um cara que, se ele jogar a bola para o espaço, poucos jogadores vão ganhar dele na velocidade. Então, assim, essa é uma leitura que as pessoas não entendem. Elas brigam com a verdade que está dentro delas, elas não olham para a realidade. A realidade é muito dura e as pessoas cada vez mais elas preferem o mundinho delas, a verdade delas e olhar menos para a realidade. O mundo virtual e o real estão se confundindo a ponto de parecer que o mundo virtual é a realidade, porque nele eu tenho o conforto de dizer o que deveria ter sido feito, entendeu? E não o que a realidade diz, porque a realidade é dura, ela é a realidade, ela tem sucesso, insucesso, frustração, alegria, e a pessoa não consegue conviver com isso. Ela quer conviver com o mundinho estável dela, em que ela sabe que o Davi Luiz deveria ter abordado, e ele roubaria a bola, ligaria um contra-ataque, o gol era do Flamengo, não do Botafogo. Na cabeça dela, tudo isso já está desenhado, e essa é a briga. Porque aí, como não aconteceu, é muito mais difícil do que ela pensar, será que eu não posso estar errado em enxergar o jogo desse jeito? E talvez o Davi Luiz saiba um pouco mais sobre defesa do que eu, sobre o que fazer sobre defesa, entendeu? É muito duro para ela pensar sobre isso, é muito duro. Vai jogar uma verdade na cara dela que ela não está pronta para ter, uma imaturidade muito grande. Muito bom, muito bom. Zago, pô, foi brilhante essa conversa, cara. Eu acho que eu não poderia ter começado melhor esse projeto. Cara, eu acho que a gente tinha pauta aqui, leia umas 3 horas de conversa. Te agradeço muito pela disponibilidade, não só a disponibilidade do teu tempo, mas a disponibilidade mesmo emocional que você deu e trouxe teu conhecimento aqui. Foi uma aula e eu fico muito feliz, tá? Eu te agradeço demais. Vamos todo mundo aí, pessoal que está acompanhando, acompanhar o Santos Sub-20, torcer para o Santos Sub-20 do Zago e todos os outros clubes que ele vier a treinar daqui até essa promissora carreira aí, chegar a um fim quando ele estiver já bem velhinho já e já não quiser mais a nossa encheção de saco aqui, né?
Quem Valeu, sabe Zago. mais uns 20 anos aí, eu acho que eu me resolvo no futebol e tá ok, né, cara? E Tem cara obrigado. com uns 40 anos mais que tu ainda trabalhando, hein? Mas aí eu não sei, né? A gente não sabe quais são as motivações. Eu fico sempre pensando, né? O dia que eu ganhar uma Copa do Mundo, eu vou ter motivação para ganhar a segunda? Se eu não tiver, eu tenho que parar, entendeu? Se eu tiver, eu continuo. Se for simplesmente para fazer mais do mesmo, né? E não com a mesma energia e motivação. Então, assim, eu sei que hoje eu tenho muita energia para atingir os objetivos que eu tenho traçado, né? Mas depois deles atingidos, né? A gente já não é mais a mesma pessoa. Então você não sabe mais as motivações que você vai ter depois que você atinge. Então tem etapa por etapa, eu tenho muitas para cumprir ainda dentro dos meus objetivos. Então, como eu disse aí, 20 anos pelo menos, né? Eu acredito. E obrigado pela torcida. Talvez o Santos ainda não vá entregar aquilo que ele pode entregar nos primeiros jogos ou o tempo todo, porque ainda é um trabalho muito novo de 3 meses. Tem muita coisa dentro disso que a gente falou para ser desenvolvida, mas também tem muitas ideias que já estão sendo construídas e colocadas, e agradeço as torcidas, né? Quem puder torcer pela gente, acompanhar a gente, desde que não seja contra o time de coração, torça pra gente, né? Então, e aí acompanhe e talvez a gente consiga colocar algumas dessas ideias dentro da nossa equipe e vá muito longe na competição. E obrigado pelo espaço, foi um grande prazer. E a entrega foi porque as perguntas muito boas e dá pra gente aprofundar bastante e às vezes soltar coisas que você quer falar, mas que não são perguntadas, e aqui talvez seja um ambiente legal para a gente falar, porque vai chegar em pessoas que têm capacidade cognitiva de entender e gerar uma reflexão sobre isso. Muito bom, muito bom. Um grande abraço a todo mundo. Não pedi like nenhuma vez hoje. Deixem o like, se inscrevam no canal. O canal está chegando aí aos seus 70 mil inscritos. Vamos dar bastante like, hypar o conteúdo para que essa aula do Zago chegue para mais gente. Um grande abraço e vamos nessa.